Comentando um pouco aqui sobre o índice no dia de hoje, a imagem aqui está bem pesada, assim, com bastante desenhos, que é só para mostrar em relação às mínimas das barras. Aqui no começo do dia, o índice até tinha essa linha aqui de tendência, que poderia segurar o preço aqui nessa região. Eu acreditei que poderia, assim, segurar depois desse meio que falso rompimento aqui, voltar muito forte. Então eu até vendi aqui o meio dessa barra para tentar fechar esse gap aqui com uma parcial. Na realidade não era aqui a parcial, era aqui embaixo. Mas acabou que não deu certo e rapidamente aqui, para quem está observando o Price Action, vai perceber a continuidade. Essas barras aqui. Isso aqui nesse contexto aqui de mercado representa continuidade e a partir disso aqui provavelmente vai ter mais alguma coisa para cima. Independente se está aqui numa resistência ou não. Porque mesmo que ele está em uma resistência, ele muitas vezes ele vai fazer uma segunda perna aqui, seja para testar essa resistência ou para tentar vir buscar as ordens que estão acima aqui da máxima. Isso aqui é bem normal porque o preço dá uma boa continuidade e quem está vendido em qualquer região aqui tem que perceber isso e já sair da frente e aí deixar o preço ir. Nesse impulso aqui mesmo dá para perceber essas linhas verdes que eu desenhei, verdes, são as mínimas das barras. Olha como as barras, apesar de terem pavio, elas não sobrepõem corpos de barras e vão renovando as mínimas. Aí depois o preço faz mais uma correção profunda ainda, mas acaba fazendo um teste aqui por cima dessa região. Então isso aqui é meio que um M2B, assim não é muito claro, porque teria que pegar essa barra e essa barra, mas são dois testes próximos aqui, ou praticamente na média móvel, que é provavelmente um fundo duplo para alguma continuidade para cima. E é claro que quem comprar essa região ou essa barra de sinal vai precisar fazer uma parcial obrigatória aqui nas máximas. Pode ser até mesmo acima dessa máxima, que foi onde eu fiz, pensando nessa tendência. Então, eu estava comprado aqui na formação dessa barra aqui, então o preço até veio um pouco contra, mas depois veio essa barra que realmente foi o sinal mais claro para quem estava esperando a ordem stop. E aí essa barra aqui acabou levando aí o mercado um pouco para cima. Ele pegou a parcial e depois deu continuidade. Mas antes de fazer isso, ele lateralizou. Então, quem olha agora o preço, parece que o preço foi muito fácil no dia, né? Ele começou, fez um impulso, foi fazendo algumas correções aqui, parou um pouco, aí pancada para cima, parou. Parece que teoricamente foi simples operar. É o dia onde que as pessoas mais quebram contas, porque parece por vários momentos que o preço subiu muito, ou ele dá uma sensação assim, mas isso no mercado não existe. Não existe subir muito ou cair muito. Ele vai indo, enquanto ele tiver força de desequilíbrio, ele vai subindo e vai subindo, ou caindo, depende do direcional. Hoje era alta, nesse momento aqui, realmente, quando os compradores rompiam o topo, os vendedores imediatamente respondiam jogar o preço para baixo, respondiam jogar o preço para baixo. Mas o contexto, até mesmo em tempos gráficos maiores, era muito comprador ainda. Porque quando você está no trade e você quer monitorar e usar algum tempo gráfico auxiliar, você sempre deveria aumentar o tempo gráfico e não diminuir. Você coloca um tempo gráfico maior. Eu, por exemplo, estava acompanhando lá nos 60 minutos, nos 15 minutos, e estava bem favorável ainda. Que o preço tivesse mais uma continuidade disso aqui acima e fosse lá testar a máxima mais relevante, que era essa região dessa linha pontilhada azul, que era onde estava o meu alvo, inclusive estava aqui um pouco acima da máxima. Esse comportamento aqui, apesar de ele ter ido lá em cima, isso aqui levou horas. Isso aqui, para quem comprou aqui e pegou o alvo aqui, igual eu peguei, essa compra aqui demorou 3 horas para chegar até aqui. Praticamente 3 horas, faltou uns 3, 4 minutos para dar 3 horas. Então ela tinha que ter bastante paciência e validar as premissas, né? Aqui talvez teve até alguma entrada um pouco antecipada, numa tentativa de venda, antecipada talvez aqui nessa barra, mas apesar disso eu acho um pouco agressivo ainda. Essa aqui também, a gente comentou na sala, parece que o preço pode vir finalmente abaixo, mas ele ainda não perde a premissa de compradora e você estaria vendendo baixo numa lateralidade, no TTR, então não faz muito sentido. E com a média móvel ainda bem inclinada, então não faz menos sentido ainda. Correr talvez esse risco, né? E se você fosse correr esse risco, você tem que gerenciar bem, com um stop mais ou menos desse tamanho aqui, para buscar uma parcial, pelo menos lá no gap, assim, para poder compensar. E aí, nesse caso, qual que era a premissa que a gente comentou na sala? Mínimas de impulsos. Olha essa mínima aqui, tem a linha verde. O preço não consegue testar.
olha essa aqui, seu novo impulso. O preço não consegue testar. Aqui meio que testou, mas só tocou aqui e já rejeitou. Inclusive nesse momento, alguns compradores iam estar com stop abaixo das mínimas, para quando a premissa fosse perdida eles estopassem. O meu stop inclusive estava aqui. Então ficou, sei lá, 10, 15 pontos de pegar, de me tirar fora da operação. Ia sair ainda um pouco positivo, praticamente no 0 a 0, porque já tinha feito a parcial lá em cima, mas mesmo assim ia pegar o stop. Mas os vendedores não conseguiram nem fazer isso, nem armadilhar os vendedores. Os vendedores não conseguiram aqui trazer abaixo, nem um pouco. Então, nesse caso, você poderia até mesmo ficar posicionado. Eu fiquei posicionado, e nesses dias de tendência, a tendência pode sim, se desenrolar isso, algo bem lateral e lento, e depois leva uma continuidade. E aí depois, quando o preço romper o máximo mais uma vez, que você tem um novo ponto de impulso, você fica monitorando para ver se os vendedores vão conseguir testar, eles não conseguem. E aqui estava bem sobreposto nessa região, mas nesse impulso aqui, olha as mínimas aqui. Como que o preço já vai fazendo máximas mais altas e mínimas mais altas, não consegue testar as mínimas das barras novamente. Então ele vai ganhando novamente mais algum momento aqui, mais alguma força. A volta é somente com duas barras e testa novamente a média móvel. E produz novamente, continua, não consegue vir nesse ponto aqui, é importante perder ele. E aí depois começa novamente mais um impulso de altas com mínimas mais altas, sem conseguir violar mínimas por muitas barras. Isso aqui dá para ver o desequilíbrio. Sempre que entram vendedores, fica mais confuso. Olha como não tem barras tão boas aqui, mais ou menos. Aqui só uma barra, aqui entra o vendedor, empatou aqui o mercado. Olha quando entram os compradores, como que os movimentos são claros, as mínimas são mais altas. Olha a diferença. Olha as linhas verdes embaixo das barras. Isso aqui você começa a observar. Por aqui assim, nesse movimento, ou principalmente nessa barra, você já deveria observar e ter certeza que você não vai mais buscar venda se você estava buscando ainda. Se você ainda não tinha percebido. Você não busca mais vendas. Até porque se você está vendido nessa região, até essa barra você já vai ter estopado, com certeza. Porque o mercado ele é forte na alta, ele dá continuidade. Aí faz uma barrinha de venda, olha o que os vendedores conseguem. Nada, isso aqui não é nada, isso aqui é talvez uma realização de lucro, e aí continua. Aí, claro, aqui é região bem relevante, é uma região, obviamente não é uma linha só, é uma região aqui de resistência, então o preço pode sentir essa região, mas ele chega lá e os vendedores novamente não conseguem fazer nada, simplesmente uma lateralidade estreita aqui, um TTR, uma correção rasa em relação às últimas puxadas, e o preço fazendo inclusive meio que um pullback por cima do ponto de rompimento. Então, isso aqui, essas são até barras de sinais. Claro que como as barras são pequenas, não são todos que vão comprar essas barras, porque pode ser você está comprando alto numa TTR aqui muito estreita. Então, às vezes não compensa. É legal até esperar por uma continuidade, mas é válido ainda. É melhor comprar aqui do que vender essa barra aqui, que provavelmente vai ser somente uma armadilha. Inclusive aqui deixou até gap da média, começou a deixar gap aqui por bastante tempo. E aí, por exemplo, essa barra aqui vai dando alguma continuidade e novamente, olha como as mínimas aqui, ó, essas linhas, como as mínimas, como o preço tem facilidade de renovar as máximas e deixar as mínimas bem longe, não voltar mais testar por muito tempo, nem voltou mais no dia testar nenhuma de todas essas mínimas aqui. Depois que ele veio acima dessas mínimas, ele não volta mais testar. Isso aí não existe eu buscar venda nessa barra. Você acha que essa barrinha aqui vai anular tudo isso aqui com esse comportamento aqui, inclusive desde aqui da abertura, porque a gente já tinha gaps na abertura aqui. A barra 1 já deixou um gap nela. Isso aqui dava mais força ainda para o movimento. Então, uma barrinha dessa aqui não vai anular essas barrinhas aqui. Provavelmente essa é uma armadilha, essa aqui também. Então, você tem que procurar formas de entrar na compra, se posicionar do lado correto do mercado. E aí o mercado realmente foi indo acima. Aqui em algum ponto acho que fiz mais uma compra, acabou me tirando depois numa proteção, mas deu para pegar a parcial, 1 para 1, e depois sair fora e assim bem tranquilo operando a favor da força e não contra, né? Que é claro, é demorado, é desconfortável, às vezes demora todas essas barras aqui para ir lá pegar uma parcial. Isso aqui é, sei lá, mais de meia hora. É desconfortável, mas lucrativo. Assim, e esse é o objetivo da tendência. Porque às vezes as pessoas veem isso aqui, nossa, tá indo muito lento, não vai para cima, aí compra aqui, não aguenta, o negócio não vai, não vai, não vai, vai, desiste. Aí a barra de venda já vem, que barra boa, né? Aí você vai vender essa barra, achando que
você tem probabilidade contra isso. Provavelmente se vende essa barra vai acontecer isso. Você vai um pouquinho aqui e faz isso aqui. Então, os compradores compram as barras de venda, compram acima de barras de compra, compram abaixo de pavios, compram toque na média móvel, inclusive nem tocou mais. Depois, o último toque acho que foi aqui na média móvel e depois não tocou mais. Isso aqui é outra característica muito, muito forte. Não existe operar contra. Essa é a primeira coisa a ser aprendida e depois aprofundar mais a metodologia, quem ainda não conhece os conceitos, para aprender formas de entrar a favor do movimento. Não só ficar de fora, mas o primeiro passo é ficar pelo menos não ficar na frente, né? Não ficar contra, não ficar achando que agora vai reverter. Barra grande é clímax. Agora é clímax, essa aqui agora vai reverter. Provavelmente não vai. No máximo isso aqui vai buscar talvez 1 para 1 da barra e o 1 para 1 vai tocar na média móvel, eles vão comprar aqui e vão levar na máxima. O comprador forte sabe disso. Então ele compra a barra 94 sabendo que é uma armadilha, provavelmente. E se a barra 94 criar mais um movimento para baixo, ele vai comprar a projeção dela, vai comprar mais na média móvel, a projeção dela, testa o ponto de rompimento. Até mesmo depois que o preço já tinha subido aqui mais de 1.500 pontos, ele ainda ia deixando gaps aqui, ó. Aqui deixou um micro gap aqui, mas deixou também muito desequilibrado. Então, acho que isso aqui era o ponto principal a observar no dia de hoje, que em algum momento aqui ele deixou claro que não tinham mais compras e traders fortes sabem disso e sabem que provavelmente um dia sim o preço vai fechar na máxima do dia ou muito próximo dela. A máxima do dia foi aqui, fechou praticamente lá na máxima. E os traders sabem disso e vão segurar uma parte das posições até o fim do dia. Então, claro que aqui ficou mais difícil de conseguir visualizar porque ficou bastante desenho para mostrar aqui as mínimas. Se colocar aqui, talvez esse aqui tá limpo, que dá para ver melhor. Claro, com o gráfico pronto aqui é fácil. É, mas realmente, assim, ele não perdeu nenhum ponto relevante se fosse desenhar agora aqui, das mínimas que começaram em impulsos, que é aquelas linhas que eu tinha desenhado lá no outro gráfico. Olha como que o preço não consegue voltar a testar aqui de forma continuidade. Aqui ele lateralizou lá no ponto de rompimento e fez um fundo duplo por cima do ponto de rompimento e dá continuidade. Barras fortes começa aqui. É difícil isso aqui funcionar assim, a compra nela. É difícil não. Quando funciona, demora normalmente uma compra dessa barra. Porque você já está comprando muito alto. Isso aqui normalmente é compra de iniciante. O cara vai comprar aqui e o mercado vai criar uma certa dificuldade para ele ir acima. Mas o mercado está tão forte que quem compra essa barra aqui deixa o stop abaixo dela, nunca é estopado. O mercado aqui até demora aqui uns 30, 40 minutos e depois vai para cima. Mais uns 500, 600 pontos para quem comprou essa barra mesmo depois de subir tudo isso. E aí novamente, ele vai novamente aqui ele vai criando novos inícios de impulso aqui e não volta a testar nunca aqui, deixa várias distâncias. Então, a gente não se opera contra isso aqui. E eu acho que hoje é o que daria para observar. É um dia que não vai acontecer sempre, que é um dia mais raro. Normalmente os dias são mais assim, mais laterais. Mas também acontece em dias assim e é importante saber quando eles acontecem, conseguir identificar eles aqui, quanto o mais cedo possível aqui ou aqui, conseguir identificar que pode ser um dia assim, para você já saber que não dá para entrar na frente, ou para você segurar uma parte da mão até o fim do dia. A gente teve alunos ali na sala que seguraram uma parte da mão até mais ou menos aqui, ó, nas últimas 2, 3 barras segurando uma parte da mão, sabendo já desse comportamento. A gente repete várias vezes. Eu já gravei vários vídeos sobre dias assim, com esse tipo de tendência, que você vai traçando mínimas e o preço não perde. Então, acho que é mais ou menos isso.